Olha só, você sabia que o sofrimento que nós passamos, muitas vezes ele faz parte do nosso processo, faz parte do nosso propósito, e talvez ele seja o direcionar de Deus para você cumprir o seu propósito aqui na Terra? Não sabia? Então fica comigo aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse papo vai te ajudar a entender melhor sobre um pouquinho de sofrimento e como ele faz parte do seu propósito, tá bom? Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso quadro Vivendo com Propósito, né? Você viu aí o tema? Tá muito importante. Hoje vamos falar sobre a importância do sofrimento e como ele faz parte do nosso propósito. E para isso, mais uma vez está aqui conosco o pastor Davi Moraes. Pastor, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Explica para a gente aí, para a gente entender melhor, como que é esse negócio que o sofrimento faz parte do nosso processo, não anula o nosso propósito. Como é que é isso aí? Muitas vezes é difícil de entender isso, né? Dá um bug na cabeça, a gente fica... Como assim o sofrimento às vezes acaba ficando em dúvida se realmente isso é verdade, né? Sim. Mas muito obrigado por mais uma vez participar desse quadro. Você que está nos acompanhando, eu quero agradecer aqui. Eu tenho certeza que você está sendo edificado e fica até o final desse vídeo para ser mais edificado ainda. De fato existe, né? Mesmo na dor existe um propósito, né? A gente às vezes acredita que propósito é somente coisas boas, né? Uhum. Somente viver coisas boas ou experimentar coisas boas. Quando na realidade existe propósito em todos os momentos da nossa vida, né? Deus não faz nada por um acaso ou por coincidência. Não, ele geralmente deixa, né? Geralmente não, podemos dizer que toda vez ele deixa um propósito especificado para nós, né? Então nós vemos isso diversas vezes na Bíblia Sagrada, né? Como o sofrimento forjou o caráter de José para ser alguém que tinha um coração de retidão, de generosidade e de sabedoria. Como o sofrimento forjou Jó, que mesmo nas situações mais delicadas possíveis, continuou fiel a Deus e ao final foi recompensado com o dobro daquilo que ele perdeu durante o sofrimento, né? E então nós precisamos entender que nós não fomos criados para sofrer. É uma coisa que a gente precisa entender. Uhum. Mas haverá momentos de sofrimento, de dor, de angústia, de luto. E isso, parte disso, nós sabemos que são consequências do que Adão fez em Gênesis capítulo de número 3. Uhum. Então nós temos essa consequência, né? Por exemplo, quando você passa por um momento de luto, que perde alguém muito próximo, você está em uma dor, é uma angústia. Né? Mas existe um propósito naquilo, né? E a gente precisa entender isso. O texto bíblico escolhido de hoje está em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3 em diante. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, como assim o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos gloriarmos, ou seja, agradecermos pelas tribulações. Como, né? Como é que pode, né? Como é que pode? Ah, pastor, eu não aguento sofrer nada, eu já estou desistindo, quanto mais me gloriar, achar bom e agradecer. Não, na realidade, o apóstolo Paulo ele está dando uma ênfase do que deve desencadear o sofrimento, né? Todo sofrimento, na realidade, ele deve desencadear uma perseverança. Então, qual é o X da questão? Qual é a questão que nós devemos levar em consideração? Toda vez que nós estamos em sofrimento, em momentos de sofrimento, né? Porque sofrimento é um momento, sofrimento é uma ocasião, né? Não é algo que vai durar a nossa vida inteira. Não existe essa situação de karma, que meu karma, isso, aquilo, outro, que minha vida é sempre... Não, existem momentos bons e existem momentos de sofrimento. É um momento, né? Então a gente precisa entender isso, que nós não somos a fase que estamos vivendo, né? Que a fase que estamos vivendo não define quem nós somos. Não. O que o sofrimento deve gerar? O que a tribulação deve gerar? A palavra de Deus vai dizer que a tribulação gera perseverança.
Então, diante disso, a gente precisa entender que a perseverança é o que deve estar aliado à tribulação. Às vezes a tribulação vem apenas para querer nos fazer, nos testar na nossa perseverança. E um exemplo bíblico disso é Jó. Chegou a tribulação, perde os filhos, perde os bens, perde a casa, perde a esposa. E ao invés dele desistir, dele amaldiçoar a Deus, o que ele faz? Ele produz uma perseverança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Então, ele entendeu que se ele estivesse passando por esse processo ou não, Deus estava no controle de tudo. Deus tinha um propósito em tudo isso. O problema é que nós, muitas das vezes, queremos desistir, né? Queremos retroceder, queremos sair do nosso propósito e desistir daquilo que nós temos como missão, como propósito. Então, além disso, a tribulação ela gera também experiência, porque conforme a perseverança, você vai perseverando em meio à tribulação, a experiência vai sendo gerada também. Ou seja, em uma outra ocasião, você vai saber como lidar com a mesma situação caso você venha a passar. Ou, melhor ainda, né, que é o que nós precisamos entender, eu posso ajudar o meu irmão numa situação que é parecida com a minha, porque não existe situação igual, né? Mas em uma situação de tribulação que eu passei, às vezes, eu posso ajudar o meu irmão que está passando. Da experiência, né? Por causa da minha experiência, né? Porque não é sobre nós, é sobre o que aquilo vai gerar para que nós possamos transbordar nos outros. Então você que está nos assistindo, tenha noção que muitas das vezes o que você está passando vai servir não apenas para você como experiência, mas para você ajudar alguém, para você instruir, aconselhar alguém, para você pegar essa pessoa pela mão e falar assim, isso passa, é passageiro, isso vai servir de experiência para você. Então, diante disso, a gente precisa entender que vai gerar experiência, não apenas para nós, mas para quem eu possa ajudar futuramente. É interessante, né, pastor, porque às vezes o sofrimento ele vai nos ajudar a nos amadurecer para nós cumprirmos o nosso propósito. Porque, igual você citou a história de José, o sofrimento que ele passou, as adversidades que ele passou, estava amadurecendo ele para ele cumprir o propósito dele, que era governar lá no Egito e ajudar a sua família, né? Ajudar toda a nação também, todo mundo, né? Porque ele foi um governador na época lá. Então, nós podemos observar isso, pessoal. Que o nosso sofrimento, muitas vezes, vai nos preparar, vai nos amadurecer para vivermos o nosso propósito, né? Exatamente, né? E ele mesmo, José, falou, aquilo que vocês tinham como motivação me amaldiçoar se tornou em bênção, né? Ou seja, me fez cumprir o meu propósito. Então, assim, a gente realmente precisa entender que existe um propósito, que o sofrimento, né? E na teologia existe um estudo sobre isso, né? A gente chama de teodiceia, que é o estudo do mal, ou do problema do mal, né? Porque a pergunta que fica é, por que tanto mal no mundo? Porque existem tantas circunstâncias que parecem que Deus não existe, né? Qual é a situação diante disso? Inclusive, se você quiser, depois estude sobre isso, porque é um assunto muito importante, muito bom, inclusive para a gente estudar. Mas a gente precisa entender que mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, existe um propósito. E isso está forjando, está aperfeiçoando o nosso caráter. Né? O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo de número 12, ele diz, na minha fraqueza, né, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então ele vai se aperfeiçoando, né? E aí nós precisamos entender que no meio do sofrimento, conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 8 ali, aproximadamente, o próprio Senhor Jesus, após Paulo pedir para que o espinho da carne fosse retirado dele, ele fala, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a gente precisa entender que existe um processo de formação através disso. Além da experiência, a tribulação ela vai gerar esperança. Por quê? Porque a gente tem que ter a esperança, o olhar futuro. O que é a esperança? É esperar uma intervenção divina, entendendo que tudo pode mudar com a intervenção de Deus. E isso é difícil, nós hoje, ter paciência para esperar, né? Esperar. Exatamente. Então você que está nos assistindo, entenda,
Deus tem um propósito para gerar experiência, mas também te dar esperança. Espere. Por quê? Porque no momento certo, Deus vai intervir, Ele pode mudar esse quadro, porque para Ele nada é impossível. Então a gente precisa entender que na dor existe sim um propósito. No sofrimento existe sim um propósito. E olha só, o verso de número 5 vai encerrar dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então nós podemos entender que a esperança, ela vai gerar também uma ligação com o amor de Deus, porque ele já foi derramado sobre o nosso coração. Então a gente precisa vivenciar o sofrimento, a dor e as angústias da vida, entendendo que Deus tem um propósito para tudo. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a olhar para as dificuldades, para os problemas, não com olhar de tristeza, ou com, poxa, eu estou passando por uma luta agora. Mas se você olhar para a dificuldade, para o sofrimento, para o problema, com um olhar de, poxa, é uma oportunidade para eu crescer, uma oportunidade para eu amadurecer. Porque normalmente, eu costumo dizer o seguinte, que a gente não amadurece quando a gente está passando fase coisas boas. Se você for para pensar, você que está em casa aí, os melhores momentos que você já amadureceu na sua vida foram nas dificuldades. Porque são as dificuldades, os problemas que nos fazem ser pessoas mais fortes. Quanto mais dificuldades nós vencemos, mais fortes nós nos tornamos. Sim. E é assim que é. Então, ou seja, se Deus tem algo para realizar na nossa vida, um propósito para realizar na nossa vida, Ele vai colocar alguns sofrimentos, algumas dificuldades para nos amadurecer, para nos dar experiência, maturidade, como o pastor falou, esperança, para nos dar essa visão, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, aprenda aqui nesse vídeo que o sofrimento, a dificuldade, ela vem para te amadurecer. Isso é uma oportunidade na tua vida. Olha só para Davi. Davi tinha um problema e ia passar por um sofrimento ali para enfrentar o Golias. Mas o que ele olhou? Ele viu a dificuldade, viu o sofrimento ali do povo e ele olhou para Deus e falou, não, Deus está comigo e eu vou para cima. Porque Deus tinha um propósito com ele confiou em Deus. Então a gente tem que ter essa visão, né? Que o propósito de Deus é nos amadurecer com dificuldade. Não tem como amadurecer sem passar por problema. Eu acho que não tem outro meio. Toda vez que a gente passa por problema, a gente amadurece. É verdade. É assim que é a nossa realidade, né? Exatamente, né? É um forjar, né? É um forjar. aperfeiçoar. A Exatamente. gente está sendo aperfeiçoado e forjado. E isso vai servir lá na frente para nós e para quem estiver à nossa volta, consequentemente. Pastor, interessante. Gostei. Muito obrigado por trazer esse esclarecimento para nós aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido edificado aí, pessoal, você de casa. Lembre-se disso, tá bom? Que o sofrimento, ele não está parando o seu propósito, mas está te apontando para lá, te fazendo ser mais forte e mais esperançoso, mais confiante em Deus. Sabe que ele está te apontando para o propósito também, tá bom? Olhe o sofrimento com um olhar diferente a partir desse vídeo agora, tá bom? Pastor, obrigado mais uma vez. E você tá vendo aí, pessoal? Estamos num cenário novo aí, tá vendo? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus abençoe a vida do pastor Davi também por ter nos ajudado a estar vivendo esse novo propósito aqui no Jesus Mais. Deus possa abençoar e obrigado por mais uma vez ter participado desse quadro conosco, pastor. Tamo junto, qualquer coisa. Deus tem propósito para tudo, não nos uniu à toa. Ele tem algo muito maior, com certeza. Amém. Deus abençoe. E aí você, pessoal, compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas. Talvez outra pessoa tá sem entender o sofrimento, sem entender as dificuldades, manda para ele. Você pode estar sendo esse canal de bênção na vida dele aí, tá bom? Deixa aqui o seu like, comente aqui o que você achou. É muito bom responder você, tá bom? Deus abençoe sua casa e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.